Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje, o assunto são os planos da Fiat na Europa. Analisando o que já foi anunciado e declarado pelo CEO da marca, vamos pensar em como esses planos podem afetar o Brasil e nossos modelos, como Pulse, Fastback, Strada e Toro, além de discutir a dependência da Fiat em relação ao Cinquecento, bem como o potencial da marca italiana e a sua situação atual, dentro do contexto global da Stellantis. Vamos lá? Não custa lembrar, os episódios do 3,5 estarão simultaneamente no YouTube. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. E agora o 3,5 ficou mais fácil de ser encontrado. É só digitar youtube.com/3,5podcast. E se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts, para conferir outras opções, conteúdo extra e os links para as referências citadas neste episódio. É só acessar bit.ly/3,5podcast e conferir tudo no Medium do 3,5. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então segue lá, é @3,5podcast no Facebook e no Instagram. Gente, eu tenho alguns comentários para repercutir, mas como esse episódio aqui vai ficar um pouquinho grande, eu vou deixar para falar deles no próximo episódio, tá bom? Desculpa aí quem comentou, mas no próximo, sem falta, eu falo deles. Como eu disse no início da temporada, muitos episódios desta nova leva do 3,5 trariam de volta assuntos que já foram abordados na primeira temporada do podcast, com a ideia de revisitá-los e também de atualizá-los. E eu sempre gosto de dedicar pelo menos um episódio da temporada para falar sobre o lado europeu da Fiat, de um modo mais dedicado, mais focado, porque querendo ou não, eu sempre acabo falando de algum modo ou outro, mas eu gosto de ter um episódio mesmo para pegar e falar sobre isso. Afinal, hoje em dia, falar da Fiat da Europa é muito diferente de falar da Fiat da América Latina. De acordo com análises do Fiat Group World, que eu sempre cito aqui, feito pelo Felipe Munhoz, e eu sempre deixo os links lá nas referências do episódio, no Medium. Então, de acordo com algumas análises que ele fez, 56% das vendas totais da Fiat em 2021 giraram em torno de apenas dois mercados, que são satélites das suas respectivas regiões. É claro que eu estou falando aqui da Itália e do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o cenário visto nessas regiões não poderia ser mais diferente, seja pelos resultados obtidos, pela estratégia de posicionamento ou pelos produtos comercializados em si. São muito diferentes. O volume de vendas no Brasil, de acordo com essa mesma análise, ficou muito próximo de tudo que a Fiat vendeu no restante de todo o mundo, com exceção do mercado italiano. No nosso país, foram 430 mil unidades vendidas no ano passado. Na Itália, foram pouco mais de 269 mil carros. E no restante do mundo, cerca de 555 mil exemplares comercializados. Desse restante, desses 555 mil, só a Turquia rompeu a barreira dos 100 mil carros vendidos. Ou seja, a gente tem aí uma Turquia de diferença para o restante do mundo em termos absolutos. E isso mostra que a marca só é relevante no Brasil, na Itália e na Turquia, basicamente. O que é algo bastante diferente do que já foi no passado glorioso da Fiat, que ela brigou pela liderança em toda a Europa, era muito relevante em outros países e, dependendo do segmento, ela era até líder em todo o continente. E mesmo quando a gente olha para a Itália, as coisas não vão bem para a marca.
30 anos atrás, a Fiat tinha uma participação de mercado que passava dos 30%. No acumulado deste ano aqui, de janeiro a agosto de 2022, esse número não chega nem a 15%. No ano passado, ela foi líder de vendas na Itália, mas ela teve só 15% de participação do mercado. Ou seja, a cada ano que passa, a Fiat perde espaço naquele que é o seu berço, e sempre foi o seu berço. O único país que é realmente relevante para a Fiat na Europa nos dias de hoje. No entanto, ainda assim, a Fiat apresenta um potencial muito grande. Por quê? Porque ela é a segunda marca com maior volume de vendas de todo o grupo Stellantis. Isso considerando não apenas o lado FCA, mas também o lado PSA. Então, Peugeot, Citroën, DS, Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, a Fiat é a segunda mais vendida. Em 2021, segundo um levantamento feito pelo mesmo Fiat Group World, a Fiat perdeu apenas para a Jeep, que emplacou 1.276.000 unidades em todo o mundo. 1,276. Já a marca italiana conseguiu vender 1.255.000 carros, 1,255. Ou seja, uma diferença de 20.000 emplacamentos. Praticamente desprezível quando a gente olha um pouco mais além. E quando eu digo olhe um pouco mais além, o que eu quero dizer? A gente não está falando só do Brasil, a gente está falando da marca Fiat como um todo. E quando a gente tem esse cenário em mente, a gente vê que a Fiat está presente em menos mercados do que a Jeep. Ela tem um número reduzido de SUVs. Até o fim do ano passado, quando essa análise foi feita, né, que ela é do ano de 2021, a Fiat só tinha o 500X, porque o primeiro mês cheio do Pulse, que foi o segundo SUV da marca no mundo todo, foi novembro. Então o Pulse em 2021 foi vendido só em 2 meses. Ele praticamente não contou nessa análise aqui. Então, a Fiat está presente em menos mercados, ela tem um número reduzido de SUVs. Por que eu digo isso? Porque SUVs são uma tendência global, são os segmentos que estão em maior relevância. E a Fiat não foi alvo de investimentos globais e maciços como a marca americana. Na Europa, por exemplo, a idade média dos modelos da Fiat é de 8,7 anos. A idade média é o quê? É quando esses modelos, os modelos atuais da Fiat foram lançados. Você soma todos eles, a quantidade de anos, e faz uma média. Então, em média, a gama da Fiat tem modelos de 8,7 anos. Ou seja, é uma gama muito envelhecida. Porque os grandes lançamentos da Fiat na Europa foram o 500X, que foi apresentado em 2014 e começou a ser vendido em 2015, o Tipo de 2016 e o 500e em 2020. No Brasil, a gama da marca tem, em média, só para a gente poder comparar, 3,4 anos. E nesse mesmo período foram lançados Toro, Mobi, Argo, Cronos, Nova Estrada, Pulse e agora neste ano Fastback. Isso considerando novas gerações e novos modelos. Não estou contando aqui, por exemplo, a Toro já teve até um facelift. Mesmo assim, de 2020 para 2021, a Fiat cresceu 11% nas vendas. É o maior crescimento de todo o grupo Stellantis, enquanto a Jeep avançou só 4%. Durante muito tempo, a Jeep recebeu a maior parte dos investimentos da então Fiat Chrysler. Ela também se concentra única e exclusivamente no segmento de SUVs, que é o que está em maior evidência no mundo todo, como eu disse. Além disso, ela é a única marca oriunda do grupo italo-americano, agora sim considerando só a parte FCA das marcas, a ter operações, embora problemáticas, em mercados como Índia e China, que são os maiores do mundo e os que registram altos índices de crescimento quando comparados aos demais mercados. Agora, imagine você então se a Fiat fosse uma marca com a visibilidade e com os investimentos que a Jeep recebeu. Onde ela poderia ter chegado?
a gente não tem a resposta para essa pergunta. Até porque, para responder essa pergunta, a gente precisa levar, obviamente, outros fatores em conta, como o preço médio dos produtos, a rentabilidade dos modelos e a percepção/valor da marca. Nem sempre o volume de vendas é tudo o que importa, mas essa é sim uma métrica muito relevante. Porém, talvez a gente tenha uma espécie de prêmio de consolação para esse questionamento, porque, afinal, de acordo com os indícios que a Stellantis vem dando, os planos para a Fiat parecem ambiciosos. Primeiro, logo depois da fusão, a marca foi colocada, junto com a Citroën, no grupo de core brands da Stellantis, ou seja, de marcas principais, aquelas que vão ter um alto volume de vendas de acordo com a estratégia do grupo. Depois disso, a gente teve algumas declarações do CEO global da marca Fiat, o Olivier François, que tocaram em pontos como acordar um gigante adormecido, retornar a segmentos que eram dominados pela Fiat, cutucar a Volkswagen por estar à frente da marca alemã em venda de carros elétricos na Europa. E, na semana passada, a Stellantis divulgou que a Fiat firmou um acordo com o governo da Argélia para a produção local de veículos e o desenvolvimento do setor automobilístico no país africano. Na ocasião, participaram o ministro da Indústria da Argélia e o CEO da Stellantis, o Carlos Tavares, que declarou que o acordo é uma peça importante, abre aspas, para o desenvolvimento da marca Fiat, fecha aspas. Esse acordo, só reforçando, ele não é um acordo para fabricar carros da Stellantis como grupo, é um acordo para o desenvolvimento da marca Fiat. Também presente, o François declarou que a região do Oriente Médio e África vai se juntar à Europa e à América do Sul, abre aspas, para consolidar a Fiat como marca número 1 em volume de vendas da Stellantis, fecha aspas. Antes mesmo da fusão com a PSA, já havia indícios de que o potencial da Fiat poderia voltar a ser explorado pelo grupo FCA. O Mike Manley, que era o então CEO do conglomerado, declarou que a Fiat voltaria a atuar no segmento B na Europa, o que demandaria por si só um alto investimento para desenvolver um carro capaz de ocupar a lacuna deixada pelo fim do Punto. Para mim, o raciocínio é meio óbvio e eu não sei como ninguém pensou nisso antes. Se mesmo com uma gama envelhecida e reduzida, a Fiat vem anotando desempenhos tão similares às outras marcas do grupo, imagine se ela recebesse investimentos relevantes. E esse raciocínio tem um exemplo de sucesso para corroborá-lo. São os números do Brasil, onde a Fiat se atualizou, lançou produtos competitivos, voltou a se conectar com o consumidor. É uma marca que tem recorrência de lançamentos, que tem uma estratégia, que tem um posicionamento claro e que comunica isso com o público. Agora é a vez de fazer isso em outros mercados, sobretudo na Europa e, mais ainda, na Itália. A questão é, o quanto do exemplo da filial brasileira vai ser levado para a matriz? Pessoal, antes de continuar este episódio, eu quero pedir a sua ajuda. A Fiat preparou uma pesquisa pensando exclusivamente em nós, fãs da marca, com o objetivo de conhecer a gente melhor e nos aproximar ainda mais dessa marca pela qual nós somos apaixonados. É rapidinho, você responde em menos de 5 minutos e ajuda o 3,5 a ter acesso aos conteúdos da marca, para trazer cada vez mais coisa bacana. Então, por favor, responde lá, porque a nossa opinião é extremamente importante. Ah, e atenção, durante a pesquisa, na hora de responder a pergunta sobre o perfil do clube, você tem que colocar o @3,5podcast, tá? Eu vou deixar o link na descrição do episódio, mas você também pode digitar bit.ly/pesquisa Fiat. E agora, vamos voltar para o episódio. No episódio passado, eu disse, não à toa, que a importância maior do lançamento do Fastback, na minha opinião, não estava necessariamente no Brasil. Sim, ele é muito importante, a gente sabe, como eu falei lá no episódio, ele é mais um que vem
para mudar o perfil da marca no Brasil, não para ser uma marca premium, mas para trazer maior valor agregado para a Fiat. Porém, eu acho que mais importante do que isso é o que ele vai ser capaz de influenciar a Fiat na Europa. E quando eu digo isso, eu sei que as chances de ele ser vendido lá, como ele é hoje pelo menos, são zero. Por inúmeros fatores, que vão do projeto em si, sobretudo pela falta de eletrificação, a justamente o posicionamento da marca na Europa. Mas está mais do que evidente que o Fastback vai ser um sucesso no Brasil. E os primeiros números de emplacamentos do modelo já mostram isso. Eu até postei recentemente nos stories que, de acordo com os dados preliminares da Fenabrave, nos primeiros 13 dias de outubro, o Fastback já estava na frente do Argo e do Jeep Renegade, então com mais de 1.000 emplacamentos. Então é sim uma marca muito boa para o primeiro mês cheio do Fastback. E, como eu disse, ele é muito importante para a estratégia da marca e, inclusive, não só para essa questão de aumentar a percepção de valor da Fiat, mas também por um outro motivo, como eu disse em uma análise publicada recentemente no Medium e no Instagram do 3,5, para trazer a Fiat de volta para o jogo competitivamente do segmento de automóveis, de veículos de passeio, no qual ela perdeu muito mercado nos últimos anos. O que para mim não é tão óbvio é como vai se dar a sucessão familiar do Fastback, e do Fastback eu digo, estou pegando aqui ele como um grande exemplo, porque é isso, ele é um carro muito diferente no segmento, na Fiat, e o que ele vai representar no futuro. Porque não está claro para mim como essa sucessão familiar vai se dar em um cenário que já foi anunciado, que é o cenário de que os projetos da Fiat vão voltar a ser globais. Vamos lá. Se você não sabe disso, eu vou recapitular aqui brevemente qual que é esse cenário e por que eu estou conectando o Fastback a ele. Em uma entrevista à revista italiana Quattro Rotte, o Olivier François confirmou aquilo que eu já vinha especulando desde a primeira temporada. Os mesmos carros que são vendidos na Europa também farão parte da gama brasileira. Logicamente, não é exatamente o mesmo carro, né? Até porque vai ter a questão da eletrificação, mas é o mesmo projeto, são os mesmos modelos adaptados ao gosto europeu, lá na Europa, e ao gosto brasileiro aqui na América Latina. O executivo tinha dado essa dica no próprio Instagram do 3,5, quando ele foi questionado por um internauta sobre por que o Fiat Pulse não está disponível na Itália. Naquela ocasião, o François declarou que, abre aspas, a plataforma do Pulse infelizmente não pode ser homologada e produzida na Europa, e também os motores brasileiros não respeitam as normas europeias de emissão de CO2, fecha aspas, isso são palavras dele e não vou questioná-las aqui agora porque não vem ao caso. Ele disse que isso também vale para Strada, Toro, Argo, Mobi e Fastback, mas que, abre aspas, a partir de 2024, graças a um investimento em novas plataformas, todos os futuros modelos da Fiat serão válidos para ambos os mercados, fecha aspas. Para a revista italiana, o chefão da Fiat reforçou essa ideia, dizendo que não poderia dar mais detalhes sobre o futuro do Panda na Europa, mas que, abre aspas, a partir de 2024, todos os lançamentos que fizermos serão exclusivamente elétricos, ou seja, não existirá uma versão térmica, pelo menos não para nós na Europa, porque os novos lançamentos serão também globais, fecha aspas. O executivo disse que vai fazer o que sempre quis fazer, mas que nunca conseguiu, ou seja, abre aspas, reequiparar por completo a linha brasileira para que tenhamos os mesmos carros aqui e lá, a bateria aqui, a combustão lá, fecha aspas. E ele também complementou dizendo o seguinte, abre aspas, de fato, no Brasil renovamos completamente a gama. Acabamos de lançar o Fastback depois do Pulse, do Argo, do Mobi, da Toro e da Strada.
Nomes quase desconhecidos para nós, e mesmo assim os Fiat mais vendidos no mundo. Mas o sonho era de ter modelos unificados, realmente globais. Infelizmente faltava o dinheiro para dizer: sabemos disso, vamos mudar tudo e introduzir uma linha de produtos globais. Agora vai acontecer, fecha aspas. De acordo com o executivo, o que mudou o cenário foi a fusão com a PSA, concretizada em 2021 e que resultou na Stellantis. Para Olivier François, abre aspas, as sinergias e as economias de escala são malucas e nos permitirão financiar toda a operação, fecha aspas. Mas o que isso significa para os projetos existentes hoje no Brasil? Será que a gente está diante de um raro caso em que a filial de uma montadora estrangeira vai ser capaz de inverter o pacto colonial, vai dar uma lição na metrópole europeia? Na Europa, a Fiat vai refletir a estratégia que dá certo no Brasil? Ou ela vai mudar a sua estratégia lá e vai impor a nós uma mudança também drástica em relação à marca que a gente tem hoje no nosso país? Eu já havia cogitado aqui no 3,5 a possibilidade de as gamas europeia e brasileira serem unificadas. Mas eu disse que isso levaria tempo, por estarem em ciclos diferentes. Para tentar ter um indício de resposta para essas perguntas que eu acabei de fazer, a gente precisa se lembrar dessa informação. O Olivier declarou que as mudanças vão começar em 2024. Por quê? Para este ano, 2024, está previsto o retorno da Fiat justamente ao segmento B, que alguns chamam de a volta do ponto, mas que fica cada vez mais claro que não vai ser bem isso. Em entrevista ao Razão Automóvel de Portugal, quando questionado sobre a volta a um segmento do qual a Fiat já foi líder, o CEO da marca declarou, abre aspas, quem é que se importa com um nome? Vamos estar no segmento B e temos de voltar para lá. É um segmento que pertencia à Fiat, com o Punto e antes do Punto com o Uno. Não é uma questão do nome, mas nós produzimos esses carros e as pessoas ainda se lembram desses nomes, o que é notável, tendo em conta que já saíram de produção há muito tempo. Nós dominávamos esse segmento. Mesmo hoje, quando vemos relatórios sobre escolhas dos consumidores, quando são questionadas sobre qual seria a marca de um carro pequeno, com 4 metros, as pessoas dizem, um Fiat. Nós temos que estar no segmento B. Se esse carro vai se chamar Punto, veremos. Fecha aspas. Eu também já comentei aqui que o mais provável é que a Fiat transforme o Panda em um carro do segmento B, deixando o segmento A exclusivamente para o Fiat Cinquecento, que tem um posicionamento mais premium e, portanto, vantajoso para a Fiat. Ao veículo português, o François disse, abre aspas, o segmento A vai ser um território para produtos com maior status e premium. O simples carro do segmento A vai morrer. Esse espaço deve ser preenchido pelo quadriciclo, como o Ami na Citroën ou o Twizy na Renault. A Fiat vai entrar no mercado dos quadriciclos com uma proposta que vamos anunciar em breve. Não é um automóvel, é um quadriciclo, mas é uma resposta. Fecha aspas. O conceito 120, apresentado em 2019, também aponta para essa direção do que o Olivier está falando. Ele é maior que o Panda atual, porque ele tem 3,68 m de comprimento, 1,52 m de altura, 1,74 m de largura e 2,43 m de entre-eixos. Só para a gente ter uma ideia, em comparação com o nosso novo Uno, os números são 3,82 m de comprimento, 1,48 m de altura, 1,63 m de largura e 2,36 m de entre-eixos. Já com o Panda atual, são 3,65 m de comprimento, 1,55 m de altura, 1,64 m de largura e só 2,30 m de entre-eixos. Ou seja, o conceito tem dimensões muito estratégicas, porque ele é um pouco mais longo que o Panda atual, só que ele é bem mais longo do que um Mobi e consideravelmente mais curto do que um Uno. Ele fica no meio do caminho. Mas ele ganha de lavada de todos eles quando o assunto é entre eixos, o que lhe rende um ótimo espaço.
Então ele é um carro bem ali de transição mesmo, é um carro bem compacto, mas muito espaçoso. Só que, obviamente, não dá para cravar que o carro de produção vai ter exatamente essas medidas. Ainda mais se a ideia da Fiat é estar na mesma linha dos seus rivais atuais do segmento B, porque um Volkswagen Polo tem 2,55 m de entre-eixos. É uma diferença muito grande para o conceito. Um Renault Clio tem 2,58 m. E o C3 europeu, que pode servir meio que de base para esse carro da Fiat, tem 2,53, que está próximo aí com os 2,52 do nosso Argo atual. O François confirmou a Quattrorotte que a ideia é seguir com essas duas vertentes, ou seja, Panda e Cinquecento na nova gama da Fiat. Ele disse, abre aspas, no caminho para a eletrificação, a Fiat vai com duas pernas, como tem feito até agora no mundo térmico. Uma das duas pernas é o Cinquecento, o carro urbano, descolado, bastante acessível, mas com status. E depois tem o mundo Panda 120, que responde à missão da Fiat de ser socialmente relevante, de ter responsabilidade social. E hoje o que é socialmente relevante é a transição ecológica, ou seja, a nossa marca democratizar o acesso ao carro a bateria. Fecha aspas. Ele também disse que a mudança para Stellantis atrasou um pouco o projeto, mas que ele está confirmado. No entanto, ele não vai ser o primeiro produto da nova fase da Fiat na Europa. Isso porque há uma pegadinha na fala do François, que declarou que a partir de 2024, todas as novidades terão pelo menos uma versão elétrica disponível no lançamento. E até 2027 a Fiat vai ser só elétrica. Mas antes disso a gente vai ter outro carro, que deve ser apresentado apenas como híbrido e ainda na plataforma CMP da PSA. Esse carro, previsto já para o ano que vem, é um SUV do segmento B. E é aqui que eu volto à ideia inicial deste episódio aqui. Como esse SUV vai se encaixar nos planos globais da Fiat? À primeira vista, de fato, ele não se encaixa, porque não tem espaço para ele quando a gente considera o Pulse e o Fastback. Quer dizer, até tem um espaço, já que o Pulse é um SUV menor do segmento A e o Fastback tem o diferencial de ser coupé. Ele é do segmento B, ou seja, em tese seria do mesmo segmento desse SUV europeu, mas ele tem esse diferencial, enquanto o SUV europeu deve ter um posicionamento mais tradicional. A ideia é que ele ocupe o lugar do atual Fiat 500X. Talvez um pouco mais barato, porque o 500X faz parte da linha 500, mas não a ponto de ser mais acessível e mais do segmento A como é o Pulse aqui no Brasil. Só que não é possível ver esse SUV sendo vendido aqui no nosso mercado com a gama já inchada de SUVs da Stellantis e a preocupação de a Fiat não brigar tanto com a Jeep. Talvez por isso o Olivier François tenha dito que a unificação vai ocorrer só a partir do novo Panda, até porque o novo Panda deve trazer a nova plataforma Stella Small do grupo, que é capaz de dar frutos movidos tanto a combustão quanto a bateria. E daí sim, pensando que teriam mais modelos com essa plataforma, aí faz sentido adaptar as plantas do Brasil para receber essa plataforma, porque é ela que vai dar origem a basicamente todos os outros modelos da Fiat no futuro. O que eu quero dizer também é que é mais fácil enxergar o espaço para esse hatch do segmento B de modo unificado, tanto lá na Europa quanto aqui no Brasil. Lá na Europa porque não tem esse carro. E aqui no Brasil porque a chegada do novo Citroën C3 brasileiro abriu espaço para que a marca francesa ocupe um lugar mais acessível desse segmento, no qual hoje a Fiat tem o Mobi e as versões de entrada do Argo. Então, quer dizer, o C3 é meio que um teste. Se a Citroën conseguir ocupar esse espaço, para simplificar as coisas, daqui a alguns anos, a Fiat pode simplesmente abrir mão desses dois hatches para ter um só, que nem seja
tão de entrada assim, porque o C3 já vai estar nessa fatia do segmento. E também explica a apática mudança de meia-vida do Argo. Eu já falei sobre isso alguns episódios atrás, sobre a questão do Argo, mas vale reforçar aqui. A Fiat não investiu no Argo, o que deveria ter investido, porque ela já sabe desses planos, de que talvez o futuro do Argo seja outra coisa, não o Argo em si. Então não valeria a pena você ficar investindo, atualizando o Argo, trazendo conteúdo para o Argo, sendo que ele vai deixar de existir como a gente conhece hoje. Existem sim rumores que já foram publicados pelo Autos Segredos, dizendo que a nova geração do Argo está em desenvolvimento e seria um SUV. O que é uma informação que bagunça ainda mais as coisas, porque o que faria sentido? Que a nova geração do Argo seja o mesmo projeto que vai dar origem ao novo Panda. Porém, lá na Europa, o que se tem de rumor é que o Panda vai continuar no formato hatch e não SUV. Vai ter esse novo SUV da Fiat, que vai ser lançado antes do Panda, inclusive, e depois vai ter o Panda. Agora, pode ser que a Fiat no Brasil talvez dê uma incrementada, traga uma versão que seja um pouco mais aventureira, porque o Panda tem versão 4x4, então venda esse carro como um SUV. Mas também não faria sentido, porque e o Pulse? O Pulse já é um SUV mais de entrada, então vai ter um SUV abaixo dele. Então não faz muito sentido essa informação. Eu estou jogando ela aqui porque ela existe, eu acho que deve ser considerada, mas vamos ver como as coisas se desenvolvem. E o que vem a seguir? Né? A Fiat lá na Europa, a gente já sabe, tem o novo Panda em desenvolvimento, que é o que tudo indica, é um hatch, talvez tenha uma versão um pouco mais SUV, um pouco mais aventureira, mas é um hatch, e tem esse SUV B tradicional que vem aí já antes do Panda. E depois disso? É esse espaço nebuloso que vai nos dizer qual que vai ser a influência do Brasil na Europa, se é que ela vai existir. O CEO da Fiat já comentou alguns carros que podem vir por aí. Ele já falou, por exemplo, de um crossover para substituir o Cinquecento-X e o já afinado Cinquecento-L de uma só vez, ficando maior do que o Cinquecento-X de hoje e abrindo espaço para esse BSUV que está chegando no ano que vem. E ele já falou também de um SUV um pouco maior, talvez com 7 lugares, para substituir a linha Tipo. Nada disso é tão oficial quanto os dois projetos anteriores, porque, afinal, como eu já falei, um foi confirmado pelo executivo, que é o novo Panda, e o outro foi confirmado pela Stellantis, quando ela anunciou investimentos na fábrica da Polônia para produzir 3 modelos, um SUV da Alfa Romeo, um da Jeep, que é o Jeep Avenger, e um SUV da Fiat, que é esse que vai ser lançado no ano que vem. O tal SUV maior aí, desse plano ainda não confirmado, ele se encaixaria na ideia de ter um SUV da Toro. Poderia ser já um produto unificado. O Cinquecento XL poderia ocupar uma lacuna que a Fiat não tem hoje no Brasil, nem mesmo em planos, que é o segmento C do Compass. Não existe um carro em desenvolvimento para esse filão do nosso mercado. Então, também poderia talvez ser um projeto unificado. Mas e quanto a Pulse, Fastback, Cronos, Strada, Toro? As picapes não são produtos que fazem sentido para a Fiat na Europa. Por outro lado, tem a desculpa de poderem ser vendidas como RAM, além de talvez serem interessantes para o mercado africano, que foi aí recém-anunciado como um mercado importante para a Fiat. O caso do Cronos é bastante semelhante. Ele é um carro que pode ter apelo na Turquia, como a gente viu, a Turquia ainda é um dos mercados relevantes para a Fiat, e também na Argentina, além do Brasil. Com a entrada da África no jogo, ele também pode ser um carro que faça sentido por lá. E o que resta como grande dúvida são os SUVs. Uma nova geração deles poderia cruzar o Atlântico e mostrar que o Brasil fez escola, já que a Fiat também precisa de SUVs na Europa. Então a gente pode pensar que
agora, como eles existem, Pulse e Fastback, não fazem sentido na gama da Europa. Mas uma nova geração do Pulse pode ser lançada por lá para ficar, por exemplo, abaixo do B SUV. E o Fastback, talvez a Fiat ter 2 SUVs do segmento B na Europa, ela vai ter um que vai ser esse lançado no ano que vem, e depois, no futuro, a nova geração do Fastback também. Ou esses SUVs brasileiros são só projetos de transição. Eles vão ser talvez logo descartados, como o Argo e o Mobi provavelmente vão ser, a favor de SUVs nascidos na Itália. Ou não, o projeto de transição que eles estão fazendo para correr e para dar uma novidade para a Fiat é o SUV que vai ser lançado no ano que vem. Aproveitar rapidamente ali um projeto da PSA para a Fiat ter alguma novidade, ter um sopro, e daí a partir de 2024, aí sim desenvolver toda a gama e daí ver o que vai ser feito. Para nós aqui no Brasil, eu acho que essa é a pergunta que não quer calar. E por que eu quis trazer todo esse ponto e falar sobre a Fiat na Europa? Porque é isso, a gente tem aqui na filial brasileira da Fiat uma marca que tem uma força e uma potência como nenhuma outra em termos de influência na matriz e de independência da matriz. Eles têm carta branca para fazer o que eles querem. Eles têm infraestrutura para isso, eles têm pessoal para isso, eles conseguem fazer se eles querem. A minha questão é, o que vai ser feito com todo esse potencial a partir do momento que os projetos são unificados? Vai haver uma troca ou não? A gente vai voltar a simplesmente trazer e adaptar as coisas da Europa? Ou não? As coisas que foram feitas aqui também vão poder ser adaptadas para lá no caminho inverso. Eu acho que para a gente aqui no Brasil é o que importa. Para os italianos, para os europeus, é outra coisa. É se os planos para a marca Fiat vão ser enfim colocados em prática. Por que eu digo isso? Porque planos para a marca Fiat já existiram muitos e eles não saíram do papel, porque foram dadas prioridades a outros planos, especialmente aos da Jeep. E mais do que isso, depois de ensaiar várias tentativas de recuperar terreno nos últimos anos, a Fiat vai ser capaz de ir além do Cinquecento? Por que eu digo isso? Porque, mais uma vez, eu retomo para uma análise feita pelo Fiat Group World, falando sobre o Fiat Cinquecento e a dependência dele. Porque essa estratégia de dividir a gama da Fiat em duas na Europa foi algo bom, mas também foi algo ruim. Porque todos os esforços, todos os investimentos, todo o marketing para divulgar a Fiat ficaram focados no Cinquecento. E todo o resto da Fiat foi simplesmente meio que largado. Não são carros vistos como interessantes pelo público e nem pela própria marca, porque ela deixa meio que em segundo plano. E um resultado disso é que a presença da Fiat fora da Itália foi praticamente restrita ao Cinquecento. Só o Cinquecento é algo que representa a Fiat fora da Itália na Europa. Por exemplo, 22% das vendas do Cinquecento foram na Itália, o que é um número ok, mostra que é um carro que está indo bem em diversos mercados europeus. Mas quando a gente olha para o Panda, esse número cresce para 84%. Ou seja, a Fiat depende muito da Itália para vender o Panda. E ela está caindo na Itália. Então é um sinal, é um indício que mostra que resume bem a situação da Fiat nesse momento. A Fiat decidiu focar no Cinquecento. E, para você ter uma ideia, no mês de agosto de 2022... 55% das vendas da Fiat foi só para o Cinquecento. Depender só assim de um carro é muito estranho. Ao longo de todo 2022, a dependência da Fiat no Cinquecento está na casa dos 40%. Ou seja, quase metade das vendas da Fiat na Europa são só do Cinquecento. E esse é um número alto, né? O menor número que a gente vê, a menor porcentagem que a gente vê dessa dependência, de acordo com os dados do Fiat Group World, foi no mês de maio de 2020, nos últimos 2 anos, que foi 23%. Ou seja, nesse mês, especificamente, a Fiat só dependeu 23% do Cinquecento na Europa. Nos outros meses, sempre foi mais do que isso.
será que a Fiat vai conseguir ir além do Cinquecento? Será que ela vai ter algo de relevante além do Cinquecento para oferecer para a Europa como um todo e não só na Itália? Se ela quer voltar a ser essa marca que ela foi um dia, ela precisa de um hit que seja forte o suficiente além do Cinquecento e que não fique restrito à Itália, que precisa realmente ser um sucesso em outros mercados da Europa. E isso a gente só vai saber se perguntando: o plano da Fiat é sério o suficiente? Ele vai ser colocado em prática? Afinal, a partir do momento que se coloca modelos globais na mesa, os impactos vão ser sentidos nos dois mercados satélites da marca, que a gente falou lá no começo desse episódio. Ou seja, para o bem ou para o mal, ela vai impactar não só a Itália e, consequentemente, a Europa, como também o Brasil e, consequentemente, a América Latina. E daí a gente vai ter que ver se vai valer a pena arriscar o que foi conquistado aqui no Brasil para revitalizar a Europa. E como isso vai ser feito? Por hoje foi isso. Eu ainda não tenho respostas para essas últimas perguntas, mas eu adoraria saber o que vocês pensam sobre o futuro da Fiat. O que vocês acham que vem por aí, principalmente nessa questão da unificação das gamas. Eu já disse antes que eu gosto dessa ideia, mas ela tem que ser feita com muito cuidado. Deixa sua mensagem aí nos comentários ou me manda um e-mail no 3emailpodcast@gmail.com dizendo o que você acha disso tudo. Obrigado por me escutar até o final, um abraço e até a próxima, ou no @3emailpodcast nas redes sociais.